Boa tarde, vamos esperar aí o pessoal entrar. Vamos bater um papo sobre narcisismo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre quem é o narcisista. Tem umas nuances aí de narcisismo que talvez vocês não conheçam. Boa tarde, pessoal que está chegando. Vão mandando aviãozinho aí para os amigos. A gente vamos fazer uma live aí sobre tipos de narcisistas e eu vou falar tanto para homens quanto para mulheres. O narcisismo atinge também muitas mulheres, esse transtorno de personalidade. E vamos entender um pouco melhor as variações que a gente pode encontrar por aí na vida, tá? Quando a gente fala de narcisismo, a gente pensa logo numa pessoa sem empatia, que só fala de si, que se coloca em primeiro lugar em tudo, que se acha melhor que os outros. E realmente é isso aí. O narcisista, ele é isso aí. Isso é o senso comum. Só que existe uma variedade de tipos que vão desde um narcisista mais depressivo, que se coloca sempre numa posição de vítima, que fala muito de si, sempre se colocando numa posição de vítima, até aquele mais agressivo, manipulador. Então, e tem uma gradação. Agora, basicamente, se você está na dúvida, se você convive com um narcisista, essa pessoa, duas coisas super importantes. Você nota que essa pessoa, ela não tem empatia com seus sentimentos e ela tá sempre falando dela mesma. Sempre dando um jeito das coisas girarem em torno do que ela sente, do que é importante para ela. Se você tá convivendo com alguém assim, que não tem empatia com o que você sente e que tá sempre falando de si, 80% de chance dessa pessoa ter esse transtorno de personalidade ou pelo menos ter fortes traços desse transtorno, ou seja, tem características bem marcantes e aí faz com que essa pessoa seja uma pessoa difícil de conviver. Vamos lá ver esses 7 tipos que eu coloquei aí no início da live. Bom, primeiro, é o clássico, é aquele que pensa que é melhor que todo mundo. É uma pessoa que está sempre se vangloriando, está sempre se enaltecendo, sempre falando de si, de como que é bom em tudo. Não tem humildade nenhuma. É uma pessoa assim que está sempre cheio de si, muito centrado nele mesmo. É arrogante, tem muito pouca empatia. Sempre acha que o sentimento do outro, quando ele é arrogante e ele fala alguma coisa que ofende o outro, ele sempre vai dizer que é bobagem, é mimimi. Gente, o narcisista adora falar essa frase. Isso tudo é mimimi. Vamos parar com esse mimimi. É frase típica de narcisista. Porque o seu sentimento sempre é importante. Não importa o que o outro, se o outro acha que não é importante, para ele não é importante, mas para você é importante. Então não existe esse papo de mimimi, tá? Vamos parar com isso. Esse narcisista clássico, ele não tem problema de se aproveitar dos outros, de tirar vantagem. Ele é aquela pessoa assim que é o teu amigo que chega de outra cidade, que vem viajar, vem passear na sua cidade, ele não tem carro, aí ele sabe que você tem 2 carros, então ele dá um jeito de você emprestar o carro para ele vai rodar a cidade inteira, vai consumir o seu carro, vai desgastar o seu carro, vai te entregar o carro todo sujo e tá tudo bem, ele não tá nem aí. Ele quer uma vantagem e ele sempre que ele vê uma oportunidade de tirar vantagem, ele vai tirar vantagem. Tem um ego enorme, não consegue ter uma relação com os outros, com ninguém, de equilíbrio.
Tanto o homem quanto a mulher narcisista sempre vai estar buscando tirar vantagem e não consegue, como não consegue ter empatia, não vai conseguir entregar, não vai conseguir dar naquela relação coisas que o outro necessita. Ela não vai ver muito o que o outro necessita. O outro vai ter que ficar falando o tempo todo o que ele necessita. E se o narcisista, se ele der sorte do narcisista não achar que aquilo é um mimimi, o narcisista pode até fazer alguma coisa, porque sabe que depois vai ter as suas vantagens em troca. Então ele vai fazer com o interesse de conseguir aquilo que ele quer dessa pessoa. O segundo tipo de narcisista é o narcisista maligno. É um que a gente fala que é a versão mais obscura do narcisista, porque ele precisa de atenção constante. Então é aquele que começa o relacionamento, seja homem ou seja mulher, que já vai começar no relacionamento te mandando mensagem o dia inteiro, falando dele. Você vai ver que é uma conversa assim que você pensa que ele tá te dando atenção, mas ele tá falando dele. Ah, eu tô fazendo isso, eu fui em tal lugar, eu gosto muito dessa comida. E quase não te faz perguntas. Conforme o tempo vai passando, você vai vendo que você tem que ficar ali aplaudindo tudo que ele traz para você. O narcisista, ele tem essa característica, ele traz as coisas, seja a inteligência dele, seja a beleza dele, seja as coisas dele, e ele quer que você, olha que lindo, que legal, ele quer elogio, ele quer aplauso. Esse segundo tipo, que é o maligno, que é o mais agressivo, eles são muito exploradores e manipuladores, são antissociais, é aquele pessoal psicopata mesmo, que não tem sentimento de culpa nenhum quando se aproveita do outro, quando faz algum mal para outra pessoa. São os golpistas. Eles sentem até prazer em fazer mal para os outros, porque eles se sentem melhores. Né? O narcisista se sente melhor que os outros, então esse tipo, ele tem toda essa agressividade que tem a ver com essa estrutura de personalidade dele, ela vai sendo direcionada para tirar do outro algo que ele acha que tem que ser dele. Então o golpista, ele não vai ter remorso, ele vai viver, ele acha que é muito natural. Essa coisa de tirar vantagem e tirar as coisas dos outros é algo muito natural. Então ele vai ficar fazendo, a vida dele vai ser isso daí. Então quando a gente descobre um golpista na mídia, a gente descobre que ele já fazia isso há muito tempo, que ele já está fazendo isso assim no dia a dia, faz parte do dia a dia dele, se aproveitar das pessoas. Esse é o mais perigoso, esse é o narcisista mais perigoso, porque ele realmente não tem pena, não tem rancor, não tem culpa, e ele, como ele tem um senso de que ele vem primeiro, de que o que ele quer é mais importante do que qualquer outra coisa, então se ele tem um objetivo ali com aquela pessoa, ele vai ficar ali tentando manipular aquela pessoa para conseguir o que ele quer, até ele arrancar tudo da pessoa. São pessoas que causam mal, muitas vezes material, né? Roubam os bens materiais do outro, mas também causam um estrago emocional muito grande, porque tiram a autoconfiança. A pessoa confia, a pessoa às vezes começa como um relacionamento afetivo, mas aí quando você vê, você já está dando cartão de crédito para essa pessoa, a pessoa já está fazendo empréstimos no seu nome, a pessoa te envolve numa série de golpes, e quando acaba o relacionamento, você não tem mais nada, você está totalmente endividado e sem nada. Isso tira completamente a autoconfiança da pessoa, a autoestima, dá uma sensação de ser completamente devastado passou um trator na minha vida. O terceiro tipo de narcisista é o narcisista vitimista. É aquele narcisista que ele sempre se coloca como mártir, como vítima. As coisas acontecem na vida dele porque ele é uma ótima pessoa. As pessoas têm inveja dele. As pessoas não aguentam a beleza dela. E aí, essa pessoa, ela tá sempre sendo atacada de alguma forma. Ela tá sempre sendo atacada.
né? Então, esse tipo de narcisista é aquele que, na sua estrutura, ele acredita que ele é muito bonito, muito especial, e que os outros têm inveja, que os outros veem que ele é uma ótima pessoa. E como ele é uma ótima pessoa que está sempre querendo ajudar, as pessoas se aproveitam, as pessoas tiram vantagem dele, as pessoas abusam dele. Então, essa estrutura de narcisista, qual é o ganho que essa pessoa tem? Né? Nos outros eu falei, eles querem aplauso. Nesse daí o aplauso é, nossa, você sofre muito porque as pessoas te maltratam muito, você realmente é uma ótima pessoa e é uma vítima, né, da vida. É esse o aplauso, é esse o ganho que esse tipo de narcisista quer ter. E às vezes a gente tem pessoas na nossa vida que estão sempre nos procurando para falar isso, né? Que é uma vítima, que nada dá certo, que o carro quebrou de novo, que perdeu o emprego, que o chefe está perseguindo, que o colega de trabalho está perseguindo. Então tá tudo fora. Ninguém consegue perceber como essa pessoa é maravilhosa, ela é muito perseguida porque ela é invejada e ela não tem culpa de nada do que acontece na vida dela. Esse tipo de pessoa tá fazendo o quê? Tá falando de si o tempo todo. Né? Eu não sou entendido, ninguém me entende, ninguém vê como eu sou bom, ninguém me aceita, ninguém eu. Então aí você já olha assim e fala assim, tem traço narcisista ou então tem transtorno narcisista. Quando é uma pessoa, esse vitimista é uma pessoa que está sempre passando por problemas terríveis, em crise, está sempre em crise, a vida é um caos, você já sente também que não consegue se relacionar com relações de equilíbrio. Tá sempre esperando demais dos outros porque ele é especial. E aí os outros acabam fazendo o que tem que fazer na sua vida, no seu dia a dia, colocam limite, não fazem tudo que essa pessoa quer. E aí essa pessoa fica nesse diálogo constante do quanto que essa pessoa é injustiçada pela vida. Né? Então eles se sentem traídos pela vida, eles têm um comportamento muito passivo-agressivo, né? Esse tipo de narcisista que eu falei que é ai meu Deus, fugiu aqui a palavra, o vitimista. Esse tipo, ele tem uma agressividade, ele tem uma agressividade no sentido assim de ele critica muito os outros, porque todo mundo tá sempre tentando puxar o tapete dele, e essa é a agressividade. E o passivo é que ele é a vítima, que ele não sabe por que ele tá sempre sendo atacado. Então é uma agressividade, é esse comportamento passivo-agressivo. Estão constantemente deprimidos, e eles estão sempre falando sobre isso, sobre como os outros tiram vantagem dele. O quarto tipo de narcisista que a gente encontra é o falso altruísta. Você conhece aquela pessoa? Você conhece uma pessoa que está sempre falando dele mesmo, como uma pessoa que ele é muito caridoso, ele está sempre praticando a caridade, a maior qualidade que ele tem é que ele sabe o que os outros precisam e ele vai lá e ele faz. Ele está sempre falando que os outros não têm uma vida tão rica como a dele, porque os outros não são tão altruístas como ele. Então também tem um comportamento passivo-agressivo, estão sempre criticando os outros que não são como ele, que as pessoas deviam ser mais caridosas, as pessoas deviam ajudar mais os outros, etc, etc. Então, outra característica é que esse fato aí de ser uma boa pessoa nunca fica no âmbito privado. Ele tem que publicar mesmo, ele tem que colocar para todo mundo saber todas as vezes que ele ajuda alguém. Aí ele tira foto entregando o presente, ele tira foto ou coloca algum texto falando de alguma situação em que ele estava na rua e que ele ajudou uma pessoa e não sei o que. Ele tem que estar sempre falando de como ele é uma boa pessoa e que como todo mundo devia ser igual a ele. O ganho que esse narcisista tem é essa sensação de quando ele expõe para todo mundo as boas ações dele,
é a sensação de que ele é melhor, que os outros não são tão bons assim, não são tão boas pessoas e que ele é uma ótima pessoa. Esse é o ganho dele, né? Ele não tem o intuito de tirar vantagem, é diferente do outro, né? Do maligno. Ele não tem o intuito de tirar vantagem, mas ele tem o intuito de parecer que ele é melhor sempre do que os outros, do que as outras pessoas. Então, quando ele ajuda, ele não está se preocupando com o bem que ele está fazendo para o outro. Ele está se preocupando, ele faz, porque o ganho que ele vai ter é o reconhecimento social de que ele é caridoso, de que ele é uma boa pessoa. O quinto narcisista, o quinto tipo de narcisista é o narcisista que a gente chama de invertido ou codependente, narcisista codependente. Qual é o padrão de funcionamento desse narcisista? Ele procura se relacionar também num relacionamento de servidão, de senhor e o escravo. Ele vai buscar um relacionamento com um narcisista clássico, porque o narcisista clássico exige muita atenção. O ganho dele, narcísico, é saber que o outro precisa muito da atenção dele. Então, a sensação de que tem alguém que não vive sem ele, que está sempre pedindo atenção, alguém que está sempre culpando ele das coisas, alguém que está sempre tentando tirar dele o máximo possível. Então ele se coloca ali na relação como aquele que está ali para ser explorado. Esse é o ganho do narcisista invertido ou narcisista codependente. Ele fica ali naquela relação simbiótica com o narcisista, muito doentia, e é difícil acabar essa relação, porque às vezes o narcisista clássico, ele vê que o outro tá reclamando demais, só vive doente, só vive ameaçando se matar, só vive ameaçando quebrar a casa toda, e ele também cansa disso. Quando ele ameaça de abandonar, que também é um padrão do narcisista, o outro, o narcisista codependente, entra em crise, entra em pânico, porque ele tem pânico de ser abandonado. Como que ele vai viver sem ter alguém que precise muito dele? Não consegue. Então aí é aí que ele ameaça se matar, ele ameaça queimar a roupa toda, ele faz um escândalo. E o narcisista, como também precisa muito dessa figura que não é muito equilibrada, mas que tá ali sempre falando, apesar de reclamar muito, tá se entregando como: eu tô aqui pra você, pode fazer o que você quiser comigo, pode me explorar, pode me xingar, pode fazer o que você quiser. Aí o narcisista volta. E aí fica essa relação simbiótica. O sexto tipo de narcisista é o somático. É aquele que o corpo é o mais importante. Então ele tá sempre falando do próprio corpo. Ele tá sempre olhando para o próprio corpo. Ele tá sempre, é aquele que tá sempre na academia, tirando foto, que tá na academia, malhando. É aquele que tá sempre fazendo procedimento estético, a pessoa que faz muitas plásticas, que faz muitos procedimentos, tem um corpo harmônico, tem um rosto harmônico, mas tá sempre fazendo alguma coisa. Não, o objetivo, o ganho dele é assim: olha como o meu corpo é interessante, é bonito, aprecie. Então são aquelas pessoas que a gente vê nas redes sociais sempre tirando foto sem camisa, de biquíni, sem camisa de biquíni. O corpo é algo que é a identidade dele, para ele receber esse reconhecimento. Então ele vive para melhorar esse corpo. Ele vive para que as pessoas reconheçam como esse corpo dele é interessante, é bonito. O sétimo tipo de narcisista é o intelectual. É aquele que, aonde ele entra, ele já sabe, ele se sente mais inteligente que todo mundo. Então, na roda de conversa, ele vai começar a falar
de tudo que ele sabe, dos assuntos que ele sabe, dos conhecimentos que ele tem. Ele vai falar do diploma dele, que ele é formado nisso, naquilo outro, que ele se formou em tal lugar, que ele trabalhou em tal lugar. Ele quer que o outro reconheça ele. O ganho narcísico dele é ser reconhecido como uma pessoa muito inteligente. Todo o foco está na inteligência dele. Ele fica agressivo, irônico, arrogante, quando ele percebe que as pessoas não estão reconhecendo isso nele. Ou quando ele está conversando com alguém que tenta debater ideias com ele, que não concorda com ele. Aí ele fica muito irônico, muito agressivo, ele faz muita crítica, ele ridiculariza o outro para o outro se sentir menos inteligente que ele. Ele faz de tudo para ele parecer que ele é o mais inteligente. Esse perfil tem como objetivo, né? Também não é o objetivo dele tirar vantagem dos outros, mas o objetivo dele é fazer com que o outro se sinta burro, se sinta assim, intelectualmente abaixo dele. E aí, nesse contraponto, é o ganho dele, é a satisfação que ele busca na vida dele com as outras pessoas, de ele sempre estar num lugar acima das outras pessoas. Todos esses perfis que eu falei têm em comum essa questão de querer se sentir melhor, né? Agora, depois que eu falei para vocês desses perfis, talvez vocês tenham identificado alguém que vocês conheçam, alguém que vocês convivam, né? E tem uma pergunta que sempre fazem para mim: Carla, tem cura? O narcisismo tem cura? Dá para resolver? A pessoa vai mudar se ela tiver ajuda? Não, não tem cura. É um transtorno de personalidade. Essa pessoa, ela muito cedo na vida dela, ela se estruturou de uma forma em que ela não conseguia lidar com a realidade. Então ela se estruturou de uma forma para que na fantasia ela conseguisse lidar com aquela realidade dela. Então ela acredita verdadeiramente que ela é daquela forma, que ela é mais inteligente, que é mais bonita, que tem um corpo mais bonito, que é melhor que todo mundo, que é mais caridosa que todo mundo. Todas essas características que eu falei aí. Ela acredita verdadeiramente que aquela imagem dela é o que todo mundo vê. Só que as pessoas que estão fora não estão vendo isso, né? Tem outra opinião. E essa pessoa, ela tem... Aí o que acontece? Quando uma pessoa de fora vem e mostra para o narcisista que ele não é isso tudo que ele está pensando, ele fica muito raivoso. É a hora da crise, é a hora em que ele intensifica essas características de se sentir melhor e querer que o outro veja que ele é melhor. Porque ele está defendendo uma autoimagem que ele construiu, que ele acredita verdadeiramente. O que acontece, que pode acontecer, coisas que a gente pode fazer para ajudar. Principalmente quando não está nesses extremos. Quando não é nem o narcisista extremamente agressivo e psicopata, ou quando não é o depressivo, que é muito depressivo. No meio do caminho, você consegue, nessas outras gradações que eu falei, do que acha que é altruísta, do que acha que é extremamente inteligente ou extremamente bonito, esses perfis que não estão ali em busca de causar o mal, de se aproveitar do outro, esses perfis, eles podem ser trabalhados, as pessoas podem buscar ajuda, quem convive pode buscar ajuda, quem tem essas características e já está vendo que não consegue se relacionar com as pessoas, que está sempre brigando, que está sempre tendo conflito com as outras pessoas, pode buscar ajuda. E aí, aos pouquinhos, essa pessoa que convive com o narcisista ou que tem traços narcisistas, ela vai começando a entrar em contato com a realidade, ela vai conseguindo lidar melhor com essa realidade e vai conseguindo ver que pode ser amado mesmo não sendo perfeito, que o sentimento do outro é importante. Se você quiser continuar mantendo uma relação com o outro, você vai ter que fazer um esforço para que o outro tenha para que você possa sentir o que o outro está sentindo e considerar aquilo como importante. Então, claro que tem coisas que a gente pode ajudar, mas vai ser uma pessoa que a vida toda vai ter dificuldades de relacionamento.
E raramente ela consegue entender e identificar que a dificuldade está vindo dela. Ela sempre vai achar que a dificuldade está vindo do outro. Então são relacionamentos realmente difíceis, né? Se você que está aí assistindo se identificou com alguma coisa, tá passando por isso com alguém com quem você convive no trabalho, seja no trabalho, seja em casa, e quer ter mais alguns detalhes de como agir, de como lidar com essa pessoa, entre em contato comigo, vamos fazer uma sessão experimental, eu já vou te dar algumas orientações e você já vai ter um melhor entendimento do funcionamento dessa pessoa ou até mesmo do seu funcionamento, porque que você pode ser que esteja tendo tantos problemas de relacionamento porque tem traços narcisistas e quer se entender melhor, tá? E aí entra em contato comigo, a gente faz uma sessão experimental e eu já te dou algumas ferramentas para você lidar melhor com isso daí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, algum comentário. Vou encerrar a live por aqui. E se você está assistindo aí, vai assistir depois, tiver alguma pergunta, vai colocando aí nos comentários, eu vou respondendo e a gente se vê na próxima semana. Tchau!